Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Menopausa Sem Estresse. Aqui nessas lives, para quem está chegando agora, eu tiro as suas principais dúvidas para que vocês consigam perder, eliminar, né? Porque perder é igual risco de achar. Então, eliminar aí, porque a gente não quer de volta, 10 centímetros de medida em até 3 semanas, nessa fase desafiante e sem sofrimento, não é verdade? Então, se você não me conhece, meu nome é Jaqueline Migon, sou nutricionista ortomolecular e o meu foco é cuidar de você na menopausa, exatamente como eu cuido de mim, tá? Me descobri no climatério tem mais ou menos uns 8 meses, e aí minha vida mudou completamente, e eu posso dizer que eu tô numa melhor versão e eu quero ensinar para cada uma de vocês aí o segredo para vocês viverem essa fase aí plena, sem sintomas, com roupas cabendo, menos peso e com a autoestima lá em cima. Então, o episódio de hoje, para quem está chegando agora, é sobre como você pode comer as coisas que você gosta e ainda emagrecer com apenas 3 dicas simples que podem mudar tudo na sua vida. Então, papel e caneta, eu sempre falo isso nas minhas lives, papel e caneta nas minhas lives, sempre, tá? A gente sabe que a menopausa é um período bem desafiante, por tudo que ela traz, né? E um desses desafios é a dificuldade de emagrecer. Eu digo mais do que isso. É o aumento das medidas, tanto na cintura, quanto no braço, quanto nas pernas. Isso acontece por quê? Porque com essa queda hormonal na menopausa, há uma diminuição do gasto energético basal, que faz com que você fique com metabolismo ativo. Então, esse gasto energético basal tende a diminuir com o tempo. Na menopausa, ele reduz sensivelmente. Bom, traduzindo, o seu metabolismo fica mais lento e o seu corpo tende a acumular muito mais gordura, né? Obviamente, seu guarda-roupa vai ficar cada vez mais restrito em opções por conta disso. Então, além de isso afetar a sua autoestima, e também vai afetar a sua vida social. Porque você acaba se negando a comprar roupa G, né? Roupas tamanho G. E aí você acaba não tendo opções para sair com o que você tem dentro do seu armário. E aí você sai menos de casa, você tem uma vida social menor por conta disso. Você já entendeu o impacto da menopausa na sua vida? Não é só autoestima, é sua relação, seu dia a dia. O sair de casa já acaba sendo impactado. Então, nessa live, eu vou dar 3 dicas infalíveis para acelerar o seu metabolismo e te ajudar a emagrecer, mesmo comendo as coisas que você gosta, tá? Tem várias dicas, inúmeras, dentro dos meus protocolos, mas eu vou dizer 3, vou contar 3 que farão toda a diferença no seu peso. Eu vou falar as 3 e vou explicar cada uma e vocês ficarão chocadas, tá? Primeiro, tirar da sua alimentação os chamados disruptores endócrinos. Já que nome feio. Pois é, gente, eu vou explicar. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar sobre disruptores endócrinos? Eles certamente estão afetando os seus resultados, você nem imaginava como. Segundo, fazer um jejum certo, ou seja, fazer o jejum certo vai acelerar o seu metabolismo. O que acontece? Que a maioria faz jejum todo errado. E eu vou explicar qual é o jejum certo para você nessa fase, ó, emagrecer. Porque muitas fazem jejum e aí diz, caraca, eu não consigo emagrecer fazendo jejum. Eu vou explicar que você está fazendo o jejum errado. Então, a segunda dica é fazer o jejum certo. O terceiro é melhorar o seu intestino e a sua digestão, já que, como assim? A intolerância à lactose e ao glúten podem estar afetando o seu emagrecimento. Principalmente você que não tinha nada disso, como eu, e passou a ter depois da menopausa. Então, 3 dicas. Tirar da alimentação os chamados disruptores endócrinos, fazer o jejum certo e melhorar seu intestino e sua digestão. E agora eu vou falar sobre cada um deles e para vocês anotarem tudo que vocês precisam fazer, tá? E sim, vou falar cada um deles e você nem imaginava o que poderia estar afetando o seu peso, e aí você vai falar assim, as fichas vão cair, vocês vão falar assim, caramba, tá fazendo todo sentido. Agora eu tô entendendo por que eu não consigo mudar um ponteirinho lá na minha balança, tá? Então aproveita para anotar essas dicas, tá? Para vocês saírem certas, né? Pra você sair certa dessa live do que realmente está dificultando o seu emagrecimento e o que você precisa fazer. Porque não adianta dizer o que é se eu não der a dica para vocês, não é verdade? Então, se você fizer isso, eu tenho certeza que terá o mesmo resultado que eu tive, emagrecendo 3 quilos em apenas alguns dias. Bom, o primeiro deles é tire da sua alimentação disruptores endócrinos. Primeiro, você deve estar se perguntando, Jaqueline, o que são disruptores endócrinos? Bom, para vocês entenderem, disruptores endócrinos são substâncias químicas que estão presentes em diversos produtos no nosso dia a dia. E esses componentes vão interferir diretamente no funcionamento dos hormônios do nosso corpo, porque eles podem imitar, podem bloquear ou alterar a produção e regulação dos hormônios que são essenciais. Quais hormônios que eles atuam, que eles prejudicam? Estrogênio, progesterona, insulina, cortisol e leptina. Olha esses hormônios.
Justamente os hormônios estão prejudicados na menopausa. Na menopausa você encontra baixa de estrogênio, baixa progesterona, alterações nos níveis de insulina, alterações nos níveis de cortisol e leptina. Consequentemente, essas substâncias vão afetar a sua fome, vão aumentar o seu estresse, reduzir o seu metabolismo e gerar mais inflamação. Então, olha como essas substâncias impedem o seu emagrecimento na menopausa. Primeiro, porque elas alteram tanto a produção quanto a ação do seu estrogênio, que está ficando ruim em você. Ou seja, já está ruim, eles tendem a piorar. Segundo, eles levam à resistência à insulina. Ou seja, comum mulheres na menopausa apresentarem um quadro de resistência insulínica com dificuldade de emagrecimento, porque isso dificulta a queima de gordura. Quanto mais você resiste à ação da insulina, mais difícil é a queima de gordura. Terceiro, essas substâncias, elas desregulam dois hormônios envolvidos na fome, né? Que é a leptina e a grelina. E isso faz com que você fique mais compulsiva, tanto por doce quanto por salgado. Cada uma acaba manifestando essa fome de uma maneira diferente. E quarto, essas substâncias chamadas de disruptores endócrinos aumentam a inflamação no seu corpo, piorando os sintomas da menopausa. Olha que coisa, olha quantas ações essas substâncias elas influenciam no nosso corpo, piorando ainda mais aí no nosso cenário na menopausa, né? E fora o fato de que essas substâncias vão interferir também na sua tireoide. Elas podem reduzir, os estudos mostram que elas podem reduzir a produção de hormônios tireoidianos. Fazendo o quê? Se você reduz a produção de hormônios tireoidianos, você tem um aumento do seu peso, aumento do seu cansaço, dificuldade no emagrecimento e queda de cabelo. Olha que coisa. Que são coisas que você encontra na menopausa. Mas imagine isso pior por conta dessas substâncias. Mas já que onde eu encontro esses chamados disruptores endócrinos que eu quero tirar da minha alimentação para poder começar a emagrecer? Vou falar dois que vocês vão cair duras, tá? Primeiro, nos plásticos. Sabe aquela quentinha, tá? Aquelas marmitas fit que você compra, aí você aquece. Pois é, essas marmitas, quando elas são de plástico, elas normalmente são mais ricas em BPA, que é bisfenol. Então, quando você aquece a sua marmita, essas substâncias, elas migram para o alimento. E com o aumento do consumo das quentinhas, imagina o cenário, você que só consome quentinha. Elas vão migrar para os seus alimentos. Ou seja, as substâncias presentes nas quentinhas, uma vez aquecidas, migram para o alimento. Eles são considerados disruptores endócrinos. Vão fazer tudo aquilo que eu falei para vocês. Afetar sua fome, reduzir seus hormônios femininos, acelerar sua menopausa, piorar seus sintomas da menopausa e tornar você compulsiva, tá? E também nós temos outra via de fornecimento desses disruptores, que são os alimentos processados, tipo ricos em conservantes e corantes, ou seja, aqueles alimentos industrializados. Vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês. Aquele mate que você compra de garrafa pronto. Mas, gente, é um mate, ele é diet, pois é, mas já olhou a embalagem? Quantos conservantes e corantes? Aquela famosa H2O. Ah, não, H2O, Jaqueline, não tem caloria nenhuma, não é sobre calorias. O estrago dele é muito maior por conta dos conservantes. Fora os biscoitos recheados, refrigerantes, pães de forma, as pizzas prontas, aqueles fast foods, os suquinhos de caixinha. Pois é, olha quantos alimentos, quantas substâncias estão presentes, né? Quantos alimentos você pode encontrar essas substâncias que afetam, impedem você de emagrecer. Então anota aí. A dica é: utilize utensílios de vidro, aço inox ou silicone, em vez de plástico para você fazer comida congelada e que vão ser aquecidas. Isso trava, afeta o seu metabolismo, tá? E outra dica é: procure uma alimentação mais próxima do natural possível durante a semana. Ah, Jaque, então você está dizendo que é para comer tudo saudável e aquelas coisas que eu gosto. Então, fazendo isso ao longo da semana, você vai ter um final de semana mais feliz. E você pode poder introduzir até coisas que você gosta durante a semana, tá? Porque a maior parte do seu tempo, você está se alimentando com alimentos que não têm disruptores endócrinos. Então, leia os rótulos. Evite os produtos com ingredientes que você desconhece, ou que mais da metade lá nos ingredientes são aditivos e conservantes. Tem que ter maior quantidade de componentes mais naturais do que corantes e conservantes. Então, essa é a primeira dica, tá certo? Se você fizer isso durante uma semana, eu tenho certeza absoluta que você vai ver resultados na redução de medidas que vocês não tinham, fazendo coisas loucas, tá? Bom, a segunda dica do que vai te ajudar a emagrecer mesmo comendo de tudo: fazer o jejum certo. Você sabia que o jejum que você está fazendo pode estar impedindo você de emagrecer na menopausa? E de quebra ainda piorando os seus sintomas? Pois é. Então, quais já que são os jejuns que você indica, né? Você que está na menopausa não deve fazer? Vou falar 3 tipos de jejum que você não deve fazer, em hipótese alguma, na menopausa.
E porque quer, você que quer emagrecer e não consegue, fala assim, caramba, eu tô fazendo todo jejum, eu passo fome e não consigo emagrecer 1 grama. E não vai emagrecer, tá? E ainda mais se esse jejum vier acompanhado dos alimentos que eu falei anteriormente. Aí, minha filha, é caixão e vela preta. Primeiro, aquele jejum prolongado de mais de 16 horas sem comer. Pois é, além dele piorar os seus sintomas de fadiga e irritabilidade, você vai aumentar a produção do cortisol, que é aquele hormônio do estresse, sabe? E isso vai aumentar a sua gordura abdominal e vai levar a perda de massa magra. Ou seja, baixar mais ainda o seu metabolismo, que já não está muito favorável para você. Esse jejum, esquece. O segundo tipo de jejum, aquele de baixo consumo calórico, aquele baixo consumo calórico extremo, que é aquela dieta muito restritiva e que você fica horas, muitas horas sem comer. Isso vai reduzir drasticamente a ingestão de calorias. Vai emagrecer? Ele vai desacelerar o seu metabolismo. Ele vai dificultar a sua perda de peso a longo prazo. Além também de levar a perda de massa muscular. Olha que horror. Então, lembrando que dietas muito restritivas, elas vão levar a uma deficiência também de vitaminas e minerais, justamente o que o teu corpo na menopausa está pedindo. Tão importante para ativar o seu metabolismo, para acelerar o seu metabolismo e principalmente para melhorar os seus sintomas. Olha só o seu cenário de guerra. O terceiro jejum que você não deve fazer que você deve correr, obviamente, nessa fase. É aquele jejum de dias alternados. Ou o que a gente chama de rebelde, aquele intermitente radical. Você faz quando quer, quando abusa no fim de semana. Você desregula todo o seu metabolismo. Qual é a mensagem que você está dando para o seu corpo? É uma zona, né? Esse jejum ele vai gerar episódios de compulsão. Ele vai aumentar o seu risco de comer exageradamente em alguns dias. Fora que ele altera o teu ritmo hormonal. Então ele vai prejudicar a produção de estrogênio, que já está baixa. De progesterona, que já está baixa. Ele vai levar uma alteração dos níveis de insulina, que já está pegando para você. E leptina, que é importante para o controle da fome. Ou seja, tudo isso envolvido para o equilíbrio na menopausa. Você entendeu o que você não deve fazer? Então, a minha dica, anota aí, é entender primeiro que jejum não é dieta, e sim uma programação metabólica. Se você faz errado, você está programando metabolicamente teu corpo para não funcionar. Se é uma programação metabólica, então faça da forma certa. Não adianta fazer jejum se a sua alimentação está uma zona. Não adianta você fazer jejum se você come mal, se você continua fazendo tudo errado. Então vamos ter um bom senso, né? O jejum é bom? Sim, quando ele é ajustado a um plano alimentar equilibrado, sem excessos e sem restrições. Agora, eu recomendo hoje o jejum programado com a crononutrição, ou seja, o horário que você termina de comer, tá? Fixos, tá? Podem ser alternados? Podem, mas alternados com programas alimentares diferentes a cada semana, para que você estimule seu corpo de forma diferente toda semana. Aí sim você ficará fininha, com menos 10 centímetros de medida, em até 3 semanas, tá? Só para entender. E ainda comendo as coisas que você gosta. Não é comendo que nem um tiranossauro rex na cidade, é comendo o que você gosta e da forma certa, tá? A terceira dica para você emagrecer comendo de tudo é melhorando o seu intestino e a digestão. Já que, como assim? Pois é, muitas mulheres na menopausa, como eu, tá? Como eu, começam a vivenciar o que a gente chama de intolerância à lactose e glúten. Ela não é celíaca, tá? Não tem alergia ao glúten, não tem alergia à proteína do leite. Ela se tornou intolerante à lactose e glúten. Ou seja, qualquer coisa que você come fica extremamente distendida, inchada. Aquela barriga parece um globo, parece que você vai flutuar. E esse, posso dizer para você, que foi o meu maior desafio na menopausa. Eu podia comer de tudo antes, tudo. Adorava um leite antes de dormir. Acabou. De repente, eu fiquei com intolerância à lactose e glúten, tá? Por que isso funciona? Me explico mais já, que isso vai afetar o teu peso? Vai, porque enquanto eu estava dessa forma, eu não consegui emagrecer. E eu vou explicar por quê. Quando o intestino e a sua digestão estão ruins na menopausa, por que na menopausa, Jaque? Porque o estrogênio, que é o hormônio feminino que está em queda na menopausa, ele tem um papel importantíssimo na função digestiva. Você sabia disso? Não é só para fazer filho, tá? Nem é para deixar a gente animadinha. Não, é para... ele também ajuda no controle da função do trato digestivo. Então, quando esse intestino e a digestão estão ruins, o emagrecimento fica mais prejudicado, foi o que aconteceu comigo. Porque há uma redução de enzimas que fazem a digestão. E isso altera também a sua flora intestinal. Quando você tem essa redução de enzimas na menopausa, por conta dessa redução de estrogênio, tá? Afetando a digestão, e você também tem uma alteração da flora intestinal, isso vai gerar 3 inimigos mortais no seu emagrecimento. Primeiro, baixa produção de GIP e GLP-1. A última aula eu falei. Que são hormônios produzidos no intestino que regulam a fome e a saciedade. Que, inclusive, é onde o Ozempic e o Mounjaro atuam. Eles atuam diretamente nesses hormônios, modulando a sua fome, acelerando o seu emagrecimento, tá? Então, quando você tem uma digestão ruim, você tem uma flora intestinal ruim, você tem uma baixa produção desses hormônios.
que regulam essa fome e essa saciedade. O que acontece? Você fica com muita fome, muito mais fome que o normal, tá? O segundo inimigo, quando o seu intestino e sua digestão estão ruins, é que isso leva a um aumento da inflamação crônica, tá? E quando você tem uma inflamação crônica, você vai ter isso vai estimular um acúmulo de gordura, principalmente na região da barriga. Olha só o cenário. A intolerância à lactose e glúten, que acontece na menopausa, ela vai afetar a produção dos hormônios como GIP e GLP-1, vão estimular a inflamação, aumentando o depósito de gordura na sua barriga, e vai afetar a absorção de vitaminas e minerais super importantes para acelerar o seu metabolismo e melhorar os sintomas de cansaço, irritabilidade, que acontece na menopausa. Então, se você está com intolerância à lactose e alimentos ricos em glúten, você precisa saber que isso pode ser um importante indicador pelo qual você não consegue emagrecer na menopausa, por causa dos efeitos do glúten e da lactose nessa fase, que não são bem digeridos, não são bem recebidos por um corpo que está carente aí de enzimas e de hormônios que funcionam, como modulam todo esse processo. Então, nesse caso, não basta só tirar a lactose e glúten. Você vai precisar fazer uso de suplementos e alimentos que vão atuar na causa do problema. Pô, legal, já que eu vou tirar a lactose e glúten. Não é só isso. Ah, legal, eu vou ficar com menos inflamada, eu vou melhorar esse GIP e esse GLP-1. Não, não é só isso. Porque a causa do problema é baixa hormonal. E isso vai afetar o seu processo digestivo. Então, você também precisa usar suplementos e alimentos que estimulem o quê? Que melhorem a sua flora intestinal, tá? Porque a intolerância à lactose e glúten é um efeito colateral. Ele não é causa apenas. Ele vai influenciar mais ainda na sua dificuldade de emagrecer. Mas a causa é o processo digestivo e a flora intestinal estão prejudicadas. Então, você tem que fazer uso de suplementos, alimentos que vão atuar nessa causa de problema, melhorando a flora e melhorando as enzimas digestivas. Então, eu vou dar algumas dicas que vão ajudar, que é utilizando alguns alimentos e chás que vão super melhorar a sua digestão. Como o chá da casca de abacaxi com hortelã, que além de ser anti-inflamatório, ele vai melhorar o seu processo digestivo. Se melhora o processo digestivo, consequentemente, ele também tem enzimas digestivas, você vai digerir melhor, vai melhorar mais a sua flora intestinal e, consequentemente, você vai ter menor inflamação. O consumo do mamão com aveia no café da manhã é uma excelente dica. Mamão é rico em bromelina, em papaína. Abacaxi em bromelina, mamão papaína, tá? Que vai te ajudar no processo digestivo. São ricos em enzimas. Além do uso da ameixa, por exemplo, e de probióticos naturais, como o kefir, que você compra no hortifruti, no supermercado, iogurte natural, o kombucha, tá? Que é o chá verde fermentado. Tudo isso vai fazer com que seu trato digestivo funcione melhor, fora os nutrientes que você está fornecendo. Melhorando o processo digestivo e você terá menos o quê? Distensão abdominal, menos intolerâncias. Claro, nessa fase inicial, retirar lactose e glúten, mas dando tudo que o corpo precisa para melhorar essa digestão. Então, essas 3 dicas de retirar os disruptores endócrinos, fazer o jejum certo e melhorar a sua digestão, o intestino, vão te ajudar, vão te tirar dos maiores inimigos da menopausa que te impede de emagrecer, que são a inflamação, metabolismo lento e disbiose. Se você fizer isso que eu estou falando, tá? Você terá uma redução das suas medidas na barriga, no braço, na coxa. Você vai emagrecer e vai poder comer aquele chocolatezinho que você gosta e vai comer as coisas que você gosta e você vai emagrecer. Porque eu acredito que hoje você esteja aí cortando tudo que você gosta, malhando tudo que pode, fazendo todos os jejuns da face da terra e não vendo uma mudança no seu peso. Não é verdade? Então, eu estou te ensinando aqui que você pode comer o que você gosta, reduzir medidas, emagrecer, tá? Adotando essas 3 mudanças. Essas 3 mudanças, tá? E não só você vai emagrecer, vai reduzir medidas. Sua disposição física vai voltar e você não terá mais aquela fome, tanto para doce quanto também para o salgado, né? O que eu quero te dizer, minha linda, na menopausa, cuidar da alimentação, do estilo de vida, estar atenta também ao que pode ser melhorado na sua alimentação é fundamental para poder facilitar o seu emagrecimento. Equilibrar os hormônios, melhorar a sua qualidade de vida e se permitir comer de tudo nos seus dias certos. Eu falo sempre que o conhecimento, minhas lives sempre terão um conteúdo de conhecimento, além de dicas. Por quê? Porque eu digo que o conhecimento ele é poder. Quanto mais informada você estiver, mais informações você envia para o seu cérebro, mais ele entende o processo. E aí ele te direciona para melhores escolhas e você terá melhores resultados. Essa é a base, entendeu? Então, essas são as 3 dicas de hoje para que você possa emagrecer, reduzir medidas, 10 centímetros de medida até 3 semanas
comendo o que você gosta. Você não precisa sofrer na menopausa, só precisa entender como ela funciona, o que você precisa fazer, onde ela tá pegando, onde tá falhando e, consequentemente, você terá resultados aí incríveis. Essa é a nossa live de hoje. Quero olhar aqui os comentários, interagir com vocês. Já se inscreveram, gente? Se inscreveram para a live do dia 7 de agosto? A live que vai mudar a vida de vocês, tá? 8 horas da noite. Fiquem ligadinhas aí. Deixa eu ver aqui. Bom, sejam bem-vindas aqui novamente. Ó, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu concluí a live de hoje para que vocês pudessem aproveitar. Então, eu expliquei, Márcia, o jejum, né? O tipo de jejum, os jejuns que você não pode fazer, tá? Então, eu gosto muito do jejum programado. O jejum, ele é programado, existem os dias certos da semana para você fazer. E ele é aliado com plano alimentar também variado. Ou seja, cada semana o programa alimentar muda, que é o meu protocolo, e ativo vias metabólicas diferentes, para que o corpo não vicie. E se você fez a vida inteira dietas erradas, eu consigo desbloquear esse metabolismo, tá? E aí o jejum é perfeito. E aí varia. Outro ponto importante do jejum é o que você come depois dele. Então, o jejum, quando ele é programado, a gente pode programar também o que você vai consumir quando retornar desse jejum. Agora, ele, quando é aliado com a crononutrição, ou seja, você programa o seu corpo para o horário que você termina de comer e o horário que você começa a comer, faz toda a diferença. O problema é que as pessoas fazem jejum de que maneira? Ah, hoje eu vou fazer porque eu chutei o pau da barraca no final de semana. Ah, hoje eu vou fazer um jejum de 16 horas, 18 horas, vou passar fome. Como eu falei, jejum é programação metabólica, não é dieta. Então, se você está fazendo dessa forma, você está programando metabolicamente o seu corpo. Até entrar na menopausa, o teu corpo não consegue dar conta. Mas depois que você entra na menopausa, minha linda, o buraco é mais embaixo. Aí, o seu corpo não responde mais aos seus comandos. Ele se torna um ser independente. E aí, é uma batalha árdua, tá? Então, anota aí essa dica que vai ajudar. Exatamente. Mônica, o maior desafio que eu vivi, inclusive a minha amiga de trabalho lá da Marinha, nossa, ela chorava, ela acordava de manhã, meu Deus, que barriga é essa? A barriga não é minha. Eu comia de tudo. Hoje eu não consigo comer mais. Hoje eu consigo, né? Hoje eu consigo tomar o leite, hoje eu consigo, eu gosto. Hoje eu consigo consumir alimentos com glúten, mas assim, a maior parte da minha alimentação hoje é praticamente sem, porque eu fiz uso de enzimas, eu melhorei a alimentação, passei a usar chás, e aí eu melhorei o processo inflamatório, porque nesse momento, a lactose e o glúten, ele vai afetar muito a inflamação do seu corpo e prejudicar o emagrecimento, porque por conta da questão da menopausa, né? E obviamente isso vai fazer toda a diferença. E impressionante, hoje eu mudei minha alimentação, mais ainda, e não me faz falta, tá? Mas eu ainda assim como. Por exemplo, minha filha fez aniversário ontem, eu comi o bolo. Pergunta se eu tive algum problema de tensão? Não. O corpo sente. Eu sinto que, ó, ali no trato digestivo não tá legal. Mas hoje é infinitamente melhor. Eu consigo ter uma vida normal. Por quê? Porque eu passei a regular metabolicamente meu corpo. Entendeu? Bom, vamos lá. Que mais? Ai, que bom, Mônica. Fico feliz aí. Tenha gostado das dicas, tá? Estaremos aí às segundas e quintas, 8 horas da noite. Compartilha, vou deixar essa live salva, tá? Acompanhe meu Instagram, tô com muito conteúdo, muitas dicas bem bacanas pra vocês entenderem esse processo e que é possível vocês viverem essa fase numa versão maravilhosa. Eu tô com 49, tô indo pro 50 esse ano, né, em setembro. E realmente a menopausa me fez ter um olhar muito maior muito maior. É normal mudança de textura? Simone, que você falou uma coisa tão importante. É normal mudança na textura do cabelo? Total. Hoje eu tava na academia, aí fui fazer um exercício, e aí eu botei meu cabelo pra trás. Quando eu botei meu cabelo pra trás, eu falei, gente, eu tinha muito mais cabelo, né? Mas meu cabelo não cai a ponto de perceber isso. Na verdade, sim. Nosso cabelo muda a textura do nosso cabelo. Há uma queda maior também, há uma queda maior no cabelo. Mas tudo isso a gente corrige com a mudança da alimentação e aumento da oferta de proteína. Mulher gosta de carboidrato, né? Pois é, a gente aprende a gostar bem mais de proteína durante essa fase. E realmente afeta. Mas existem suplementos, tudo isso que ajudam a melhorar o crescimento, melhorar a textura. Suplementos que a gente ajusta na alimentação, uma alimentação mais rica em proteína de qualidade, tá? Então isso é importante.
muita queda, está muito grosso. É isso aí, Mônica. Muda bastante a textura do cabelo. Por isso, assim, eu falo muito de ortomolecular, porque a ortomolecular, ela não é só suplemento, né? Ela também é a dieta, é a alimentação. Então, um ponto importante é saber como é que estão os seus exames. Porque é muito comum hoje eu encontro, tá? Muito comum, tá? Por causa dessas alterações digestivas, eu encontro muitas mulheres na menopausa com anemia. Que aí existe a fadiga da queda do hormônio. Ela com anemia, pior ainda, queda de cabelo. Aí você fica confusa. Bom, o que está acontecendo? É menopausa? Não. Por trás dessa menopausa, tem um quadro de anemia. Por que anemia é muito comum, Jaque? Porque se você tem uma baixa produção de enzimas, provavelmente uma digestão ruim, você tem uma baixa produção de ácido clorídrico no seu estômago. E o ferro ele é convertido na forma ativa dentro do seu estômago. Então, se você tem uma digestão ruim, você tem uma acidez, uma produção de suco gástrico baixa. Então, você tem uma baixa formação de ferro na forma ativa. E aí, se o seu intestino tem uma flora ruim, você vai absorver menos ferro. Por isso é muito comum encontrar anemia. A primeira coisa é o exame. Como é que estão os seus exames? Porque com os exames, a gente consegue confrontar os seus exames com os sintomas, entender as deficiências que existem, repor, porque ainda que a menopausa esteja influenciando, tá? 80% a gente consegue corrigir, melhorando essas deficiências, tá? Pele fica ressecada, menopausa. Nem todas as mulheres vão manifestar alterações iguais, mas o que foi muito forte pra mim foram as alterações do trato digestivo, tá? E algumas mulheres relatam, outras, várias, né? A pele mais ressecada, existem vários recursos, existe a própria alimentação, gente, posso dizer pra vocês, melhora em 90% aí dos seus sintomas. Claro que isso não isenta a necessidade de repor hormônio, tá? Quando existe uma baixa grande de hormônio, a gente tem que fazer a reposição. Por quê? Porque nós hoje somos muito jovens para termos deficiências de hormônios. E esses hormônios em baixa não são só relacionados ao que a gente vê, que é o peso acima, a barriguinha que aumenta, o cabelo que cai. Não, não, não. É a menopausa silenciosa que você tem que se preocupar. É a densometria óssea que está alterada, você está migrando aí para uma osteoporose, lesões maiores, riscos cardiovasculares, né? Ou seja, mulheres que nunca tiveram alteração do colesterol e estão tendo lá, na menopausa, tá? Doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Por quê? Por conta de quedas hormonais. Então, hormônio é vida, hormônio é vitalidade. Dependendo da indicação de cada um, é procurar uma médica e complementar toda a conduta que a gente institui aqui com a nutrição, entendeu? Bom, vamos lá. Eu acho que é isso, eu respondi tudinho. Acho que eu respondi tudo, né? Bom, gente, quem não pôde assistir essa live toda, só assistir, vai ficar salvo, já vou salvar. Espero que vocês gostem. Olhem todo o conteúdo do Insta, muita novidade. Agora é dia 7 de agosto. Anota essa data, salve essa data, anotem na sua agenda, 8 horas da noite. A live que vai mudar de vez a vida de vocês, tá bom? Quero agradecer cada uma aqui presente. Obrigada, tá? Pelo carinho, pelo feedback que vocês estão dando, tá? Quando me procuram aí no pessoal, tá certo? Um beijo grande, ó. Espero vocês no mesmo bate-local, no bate-horário, segunda-feira, aí, com mais um tema incrível. Os próximos vocês vão ficar apaixonadas, tá bom? Então anotem essas dicas toda semana, eu tenho 2 lives toda semana. Anotem que eu tenho certeza que vocês terão resultados maravilhosos, tá bom? Um beijo grande, boa noite e a gente se encontra segunda.